Olá, bem-vindos ao AVP News, o seu canal de informações de áudio e vídeo profissional. Eu sou Rogério Pérez e hoje teremos mais um programa especial falando sobre áudio profissional. Fiquem com a gente. E hoje estamos aqui com Didier Cunha, gerente comercial da QSC. Seja muito bem-vindo ao canal, Didier. Obrigado, Rogério. Vamos falar um pouquinho sobre a QSC. Então, é uma marca, né, de expressão aí internacional e tal. Como é que ela se posiciona no Brasil? Conta um pouquinho pra gente aí. Eu acho que legal também as pessoas entenderem, né? Porque eu estava num lado da indústria que ele era o lado operação, técnico, né? Porque eu estava morando nos Estados Unidos nessa época. Depois eu voltei para o Brasil, não existiam mais estúdios de gravação. Então o mercado já estava em transformação, porque começou a entrar o Pro Tools demais, então todo mundo tinha em casa, ninguém mais precisava de um estúdio. E era muito oneroso, você ter muito equipamento e tal, tudo mais. Então eu voltei, não existe mais esse mercado. O que está rolando? O que eu vou fazer? Então eu comecei a voltar para o ao vivo e comecei a voltar. Aí então eu fui contratado pela Gabisson para fazer... para ser o engenheiro de sistemas do Teatro Bradesco lá no Rio e cuidar dos eventos que iam para lá e atender também as turnês internacionais pelo Gabi que iam para o Brasil, porque a equipe dele não era assim, não falava inglês na maior parte da galera, então eu era um ativo, que eu falo inglês, eu falo espanhol, né? Minha mãe é professora de inglês, meu padrasto é uruguaio, então eu sempre tive as duas línguas dentro de casa muito fortes. Ou fala, né? Ou fala. Então isso para mim era natural. E só o fato de falar um idioma estrangeiro às vezes já te diferencia de alguém, né? Então eu fiz esse trabalho durante bastante tempo. Fui contratado pela Shure, passei 6 anos na Shure, então eu entrei no mercado de integração. Depois eu acabei saindo da Shure e vim para a QSC. Então faz 3 anos que eu estou na QSC hoje. E a QSC, ela é dividida em 2 marcas, né? Então hoje a gente existe a marca QSC, que é a marca conhecida, de Pro Áudio, caixa acústica, amplificador, mesa de som, line arrays, e existe QSys, que é a vertical de tecnologia projetos, que faz projetos de áudio, de vídeo, de automação mais elaborados. Então a indústria ela é meio dividida nesses 2 lados, né? QSC, apesar de ser a marca mais conhecida pelo público geral, não é o maior volume de negócio. O maior volume de negócio que a gente tem é em QSys. Veja, hoje a gente tem clientes que vão desde do parque da Disney, da Universal, aqui no Brasil, Hop Hari, Beto Carreiro são clientes, assim como aeroportos, que a gente tem diversos aeroportos pelo mundo. Um exemplo grande aqui na América Latina é o aeroporto de Santiago do Chile, ele é 100% feito com QSC. Das caixas de som, as estações de chamada de cada portão do aeroporto, porque a gente tem estação de chamada que a gente chama de paging stations, aos amplificadores em rede, a todo o sistema de controle e monitoramento vinculado ao painel de voos do aeroporto. Então, quando o aeroporto manda um texto que sai naquela telinha lá que você vê o seu voo, eu pego esse texto, converto ele em voz e eu disparo em áudio no meu sistema, por exemplo. E eu vinculo o meu sistema com o sistema de alarme e o sistema de incêndio e de evacuação por voz. Porque se acontece algum sinistro, o sistema de som ele tem que estar ali trabalhando para que o desastre seja minimizado, para que, que o problema seja minimizado. Então, claro, se você tem uma catástrofe num lugar de muita gente, se você não faz aquela saída organizada, você cria uma segunda catástrofe, que é atropelamento, que é né, as pessoas são pisoteadas, você cria um segundo problema. Então, essa saída ela também precisa ser pensada para que ela aconteça de uma forma organizada. Por isso, sistemas de evacuação por voz que vão tirando por setores e vai saindo as pessoas de forma setorizada, organizada para evitar o atropelamento. Então, tudo isso é inteligência, né? Então, essa divisão de QSys hoje, ela é muito importante, ela é a divisão que mais cresce no mundo para nós e ela é onde a nossa grande energia, o nosso grande esforço está hoje no Brasil pelo volume de projetos grandiosos que a gente faz. Que interessante. Bom, mas antes de entrar nesse segmento de automação, que eu acho que aí é um segmento que vai dar para a gente falar bastante tempo, né? Talvez marquemos aí mais um segundo podcast para continuar falando a respeito disso. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão de áudio, até para quem nos ouve entender qual é a diferença, aonde a QSC se destaca, ou as diferenças em relação a um produto QSC sobre qualquer outro concorrente. A gente não precisa citar nome nenhum, mas enfim, porque assim,
como você disse, o áudio, né, dentro de uma situação de pânico, ele é importante para alertar as pessoas, mas sobretudo a qualidade do áudio. Porque nós acabamos de sair de uma pandemia recente, agora 2019, 2020, que aí, né, se perdurou até 2021, mais ou menos, início de 22, aonde abriu uma oportunidade de outro mercado, que é o mercado de reuniões virtuais, né, e consequentemente podcasts e etc. E aonde muita gente começou a ter necessidade de um áudio de boa qualidade. E quando o áudio não é de boa qualidade, você pode ter um vídeo perfeito, mas quando o áudio não é de boa qualidade, você acaba matando boa parte aí do seu projeto. Então conta pra gente um pouquinho aí os diferenciais da QSC, aonde ela realmente se destaca, e depois a gente vai para automação. Então, vamos lá, eu acho que você tocou num ponto importante e isso me traz aqui, me lembrei assim de que durante boa parte da minha trajetória, eu fiquei 6 anos na Shure, né? Por exemplo, o microfone de teto, esse que tem aqui em cima, que a gente trabalha bastante assim, no mercado, que é um microfone que virou tendência, né? Microfone de teto, eu participei ativamente dos lançamentos desses produtos no Brasil. E durante muito tempo, a frase que eu mais usava era listening is believing, né? Porque eu tinha que ver... Primeiro, eu tive que convencer internamente os meus próprios colegas de que para que serve? Não é um chuveirão, não é um ar-condicionado, é um microfone. Tipo assim, apesar de ter uma estética assim que as pessoas não conheciam, né? E muita gente ainda não conhece, mas é um microfone de teto. Então, se você não escuta, você não acredita que você tem que fazer esse nível de investimento para um equipamento que vai no teto, que é uma parte da solução. Então, e isso traz a questão da inteligibilidade. Porque para que você monta todo um espaço desses? Vamos pegar num ambiente de igreja, por exemplo. O ambiente de igreja ele é um ambiente que, normalmente, acusticamente falando, ele é muito pobre, porque é muito reflexivo, assim, é um ambiente difícil de acústica. E aí, qual é o ponto central? Você bota um sistema de áudio lá, um sistema de som, um sistema bem dimensionado, ele te oferece um maior nível de inteligibilidade. E inteligibilidade significa o quê? Você ter a compreensão da palavra, da mensagem que está sendo dita. Então vamos, numa aplicação musical não é tão importante a inteligibilidade. Por isso que, por exemplo, níveis de reverberação dentro de um teatro, dentro de um ambiente musical, as normas dizem que você pode ter um nível maior de reverberação, porque aquilo ali, inclusive, ajuda a fazer com que o som fique mais acomodado dentro do ambiente. Ele torna o som um pouquinho mais gostoso pela ambientação que ele tem. Agora, se você está num ambiente educacional, se você está num ambiente de palavra, onde você precisa entender o conteúdo. Mesma coisa acontece, por exemplo, com faculdades que fazem cursos remotos. Se o cara que está remoto está escutando um áudio pobre, qual é o resultado disso? O resultado é que para eu entender essa mensagem, eu tenho que fazer 10 vezes mais esforço, porque o meu cérebro é um processador, então eu preciso processar com mais intensidade para poder separar ruído e barulho da palavra, da mensagem, da informação. Isso me deixa mais cansado mais rápido, me gera fadiga, estresse, pouco engajamento, cancelei o curso. Entendeu? Mas por que não pega? Claro. Não pega. Pô, não engajava, não era bom. O cara não vai saber te dizer o áudio, não sei o quê, mas ele não engaja. Então, é uma parte muito importante a inteligibilidade. E o que aconteceu na pandemia foi que a gente teve uma aceleração tecnológica fundamental dentro do mercado, porque talvez antes da pandemia, muita gente nunca tivesse usado uma videoconferência, um Zoom, um Teams, um Google da vida. Depois da pandemia, não existe praticamente ninguém que nunca tenha usado uma videoconferência, né? E isso trouxe outros desafios. Porque o que acontece? A velocidade que a gente não é transitou, mas que a gente fez essa mudança foi tão rápido, que é o equivalente a 10 ou 15 anos se não tivesse havido uma pandemia. Então, significa que mais ou menos em 2 anos, o nosso modus operandi dentro de um ambiente corporativo de colaboração, ele mudou na mesma velocidade que teria demorado cerca de 10 a 15 anos se não tivesse tido uma pandemia que tivesse obrigado a gente a digitalizar e a poder se comunicar com todo mundo. Então, que bom que a galera de TI conseguiu acompanhar e fazer a infraestrutura dar conta da demanda que a gente gerou, né? Porque esse era o gargalo. Aí, o jeito que você interagia dentro de uma sala de reunião antes da pandemia era diferente do jeito que a gente usa hoje. E essa mudança ela continua acontecendo. Se a gente voltar 2 anos para trás, a gente usava
a colaboração, a tecnologia de uma forma. Hoje a gente já está falando em IA, Copilot, são outras coisas que precisa. Você percebe que vem ferramenta nova, traz necessidade nova, traz outras coisas que você precisa pensar. Quer dizer, o jeito que você pensava um ambiente já não é mais o mesmo hoje. Então, esse espaço que a gente está aqui hoje gravando o podcast é um espaço que é uma sala de demonstração dentro do nosso distribuidor aqui, que a gente, quando montou isso daqui 2 anos atrás, isso aqui era o estado da arte. Hoje já não é, porque a gente precisa de coisas que essa sala já não oferece. Olha que doido, muito pouco. Então, dentro do ambiente corporativo, isso é importante que os profissionais de áudio saibam disso, porque um locador compra um line array, de repente ele passa 15 anos com esse line array, é a mesma caixa de som, o processo é o mesmo durante muitos anos. No ambiente corporativo, o cara montou uma sala de reunião, uma empresa, em menos de 5 anos, em 5 anos é um tempo grande, tá? Mas nos Estados Unidos é cerca de 3 anos. Na América Latina, que a gente tem menos recursos, o tempo é um pouquinho mais largo. Mas em até 5 anos, a tecnologia está obsoleta dentro do ambiente corporativo e você precisa renovar. Então, beleza, você vendeu um projeto dentro de um ambiente aqui. Você pegou um painel de LED que nem esse daqui. Beleza, esse painel já não tem a definição do outro painel que já tem mais moderno, que o pixel é menor, que não sei o quê. Entendeu? Aí já não é isso que o cara já quer uma coisa mais moderna, que oferece outras coisas. E aí volta para aquele aspecto de que, assim, como é que o cara sabe? Porque, veja, qualquer um de nós, qualquer pessoa que está assistindo esse podcast, qualquer pessoa tem YouTube, Netflix, faz streaming em casa. Então, quando você faz streaming em casa, você liga na sua televisão, se está pixelado, com baixa resolução, você identifica na hora. Fala, a minha internet está ruim, meu sinal não sei o quê. Beleza. Então, o que acontece? O visual está muito claro. Então, quando o cara vai fazer um projeto, que nem de um ambiente como esse, um painel como esse, o cara vai lá e gasta uma bala no painel, porque, cara, eu quero o melhor painel. Eu quero ver aquela imagem alta definição, não quero enxergar pixel, 4K, tarará. Perfeito. Beleza, aí você tem que botar uns microfones, o sistema de som. Ah, não, mas tá muito caro. Bota outra... Aí o cara começa a economizar no som, né? Aí o que acontece? A gente sofre de um fenômeno que é a psicoacústica, né? Porque, veja, a gente olha para esse painel e a gente pode dizer, tá pixelado ou não tá pixelado. Para mim, é a mesma coisa que eu vejo, a mesma coisa que você vê, a mesma coisa que todo mundo tá vendo. Porque tá claro. Tá com resolução boa ou não está com resolução boa. É preto e branco. Legal. E o som? Como é que você diz que o som tá bom ou tá ruim? Não tem cor, não tem cheiro, não é palpável. Depende da percepção de cada um. Aí eu te coloco uma perspectiva. O som é o seguinte, a qualidade da tua percepção de um som ou de alguma coisa está diretamente relacionado com o teu estado emocional. Por quê? Hoje, Rogério, eu estava vindo para cá, só que antes de chegar aqui, eu parei na lotérica, joguei 6 numerozinhos na Mega, meia hora atrás eu peguei o resultado e eu ganhei o prêmio. 40 milhões de reais na minha conta amanhã. Velho, tô cagando pro som, velho. Esse som tá maravilhoso. Pode ser a pior tralha que tem aqui em cima. Cara, pra mim nada mais importa. Tô rindo pra caralho. Com outras coisas. Com o som, velho. Pelo amor de Deus. Vai rolar um 50-50 aí, né? Como é que é? Você não fez um bolão comigo, né? Não, aproveitar aí, né? Mas aí vamos ver o outro lado da moeda. O cara gastou uma baba enorme de som aqui. O cara botou o estado da arte aqui dentro. O que há de melhor de som, de microfone, de caixa de som, de tecnologia. Só que daí o cara tava vindo pra cá, bateu o carro. Alguém desceu do carro, deu uma porrada nele. O cara se estressou violentamente, brigou com a mulher. Teve problema em casa. Não existe melhor som que vai fazer mudar o estado emocional da pessoa. Então, se o cara chegar com o estado emocional ruim, nada vai estar bom para ele. Então, esse é o fenômeno que a gente chama da psicoacústica, porque o teu estado psicológico, emocional, vai influenciar na tua percepção de bom e ruim das coisas. Claro. É óbvio que ele não vai poder dizer assim, esse painel tá com boa definição, mas não me importa, eu também não tô conseguindo ler, sei lá, o cara vai reclamar, porque ele tá mal com ele mesmo. Então, o som tem essa questão de que as pessoas não sabem valorizar. Mas como é que você mostra pra pessoa o quanto o som é importante? Você abre uma chamada de videoconferência, você tem o áudio, tem o vídeo, aí você tá falando, você tá vendo, você tá ouvindo, isso está sendo visto. Você corta o vídeo, a chamada continua, porque a gente é acostumado a falar no telefone sem ter imagem. Agora corta o áudio para você ver. Acabou. Não importa se a tela custa $1 milhão. Virou cinema mudo. Não é cinema mudo, porque as pessoas não falam, né, libras. Então, quer dizer, o som, ele ainda é a parte mais importante do processo.
E, ao mesmo tempo, é a parte mais desvalorizada e é a primeira parte que toma corte em projeto, em orçamento, porque as pessoas não dão o valor que o som precisa ter. Então, por exemplo, quando me ligavam lá, na época que eu estava na Shure, eu falei, cara, tem uma verba pequena aqui para comprar esse microfone aqui, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que você deve guardar esse dinheiro para fazer a compra certa daqui um ano. Certo. Porque se você comprar agora, você vai gastar esse dinheirinho hoje e daqui 6 meses, um ano, você vai ter que gastar o dinheiro certo de novo, porque deu errado ali. Então você vai ter o dinheiro certo, o dinheiro do certo mais o dinheiro do errado. Você vai ter 2 dinheiros. Sendo que você deveria guardar esse dinheiro para fazer só o investimento certo. Então você guarda aqui para você gastar correto ali. Porque uma compra correta, ela é uma compra de longo prazo. Claro. Uma compra errada significa gastar 2 vezes, porque você vai comprar o errado, vai se dar conta que deu errado, vai se dar conta que fez uma compra equivocada e vai ter que comprar o certo depois. Mas eu acho também, Didier, que isso é uma questão cultural, né? A gente que já está nessa estrada já algum tempo. Talvez eu não esteja há tanto tempo quanto você, entendeu? Porque brincadeiras à parte. Mas assim, a gente já passou por muitas coisas, por muitas situações e tal, e a gente entende que quanto mais profissionalizado o mercado tiver, melhor é. Agora, o mercado profissionalizado dentro desse segmento passa pelos projetistas, muitas vezes, né? Sim e não. Porque se a gente fizer uma pergunta, legal, mas quantos projetistas tem no Brasil? Acho que você conta na mão, velho. São poucos. Então, não tem muitos, porque não é uma profissão valorizada. Então eu faço uma analogia com os caras. Você quer fazer um projeto? Legal. Então vamos trazer isso para a nossa realidade de todo mundo. Você vai construir a sua casa. Você vai dar o projeto na mão do pedreiro ou você vai chamar um arquiteto? Todo mundo vai responder, não, um arquiteto. Todo mundo que tem um pouquinho de consciência, um arquiteto. O único que vai chamar o pedreiro vai ser aquele que vai falar assim, eu não tenho grana para o arquiteto, velho. Se eu chamar o arquiteto, eu não faço a casa. Vai ficar muito caro. Se eu chamar o arquiteto, eu não faço a casa. Então eu chamo o pedreiro. E eu aceito que se de repente o meu quarto for um hexágono e não um quadrado, tá tudo bem. Porque, né? Quer dizer, é aquela coisa. Então, o que acontece é o seguinte, a figura do projetista consultor também não é valorizada no Brasil nos projetos de áudio e vídeo. Algo que nós, como fabricantes, estimulamos e recomendamos fortemente que façam. Porque toda vez que eu recomendo um projetista, eu falo, cara, esse cara, ele é o teu advogado, cliente final. O cara está defendendo o teu interesse. Se você contrata o revendedor para fazer o projeto para você, ele vai fazer o que é melhor para ele. As marcas que ele tem, do conceito que ele tem, do estoque que ele tem, ele quer sair com o que ele tem e quer te colocar isso e quer te vender. Mas será que é isso que você está precisando comprar? É a pergunta que você precisa fazer. Porque você está acreditando no vendedor. Mas, de repente, você precisa falar com um consultor que vai falar assim, não, velho, não é isso que você precisa. O que você precisa é aquilo dali, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Ah, não tenho dinheiro para isso? Bom, beleza, vamos pensar numa solução mais otimizada. Aí volta para a educação. Porque, na verdade, o que acontece? O centro do problema é a gente é um território, uma região do planeta muito sensível a dinheiro. A gente é pobre, né, velho? A gente está no terceiro mundo. Então, assim, não tem recurso ilimitado. Não é que nem os Estados Unidos, que tem dinheiro para tudo, entendeu? Assim, não é assim, que a nossa realidade é diferente. Então a gente tem que fazer a nossa tropicalização da nossa operação para a gente poder fazer as coisas que a gente precisa ter. Então, por exemplo, como fabricante na QSC, a gente procura trabalhar muito perto dos clientes finais. A gente coloca a nossa engenharia à disposição, no sentido de apoiar e garantir que o projeto seja feito da forma correta. Né? Porque muitas vezes eu já... Agora, recentemente teve um caso de alguém que queria fazer um projeto com as nossas soluções e eu falei pro cara, velho, não é essa a solução que você precisa. Eu adoraria te vender isso, cara, porque para mim ia ser ótimo. Mas eu não trabalho vendendo produto que as pessoas não precisam. Agora, se você quiser comprar, eu te avisei para que depois você não venha me dizer, fiz a minha parte. Não, eu estou te orientando corretamente. Então, eu fico com a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo o meu papel de fabricante, que é conscientizar, orientar, pensando na satisfação e no resultado final do cliente final. Por quê? Um cliente final satisfeito, ele fideliza. Ele compra de novo. Porque, como eu te falei, se a cada 3, 4 anos uma empresa tem que fazer um retrofit do seu espaço, a cada 3, 4 anos esse cara vai estar vindo me procurar. Se eu faço algo errado hoje, daqui 3, 4 anos, ele vai procurar outra pessoa, outra marca, porque ele não confiou, porque ele deu errado, porque não sei o quê. Então, parte do processo a gente trabalha tentando treinar e qualificar os nossos canais com muita regularidade
trazendo o melhor da tecnologia, trazendo conhecimento, trazendo suporte técnico. A gente entende que, além dos desafios econômicos que a gente tem na nossa região, a gente tem um desafio que, pasmem, ele é de comunicação. Muito pouco material de fabricantes internacionais existem em português. Muito pouco treinamento tem disponível em português. Então, ou a gente traz, tropicaliza, capacita um profissional local para ficar replicando esse conteúdo, para poder treinar em português no idioma local. Então, isso foi uma coisa que a gente se deu conta, é o seguinte: os nossos treinamentos existem online da parte de tecnologia de QSys, né? O cara pode entrar online e fazer. Então, a gente tem o nível 1 e nível 2. O nível 1 é um curso introdutório, mas que já envolve uma certa programação. O cara que fazia o curso nível 1 online, ele chegava no nível 2 completamente despreparado e normalmente ele não conseguia concluir o nível 2. Aí isso, eu peguei umas métricas disso e eu vi, cara, eu tô achando que o problema é de idioma. E não só de idioma, porque quando você faz remoto, você tá em casa, aí você tá ali concentrado, daqui a pouco o gato, o papagaio, o cachorro, a vizinha, a sogra, a mulher, o filho. Puta, meu, o cara não tá concentrado, o cara não tá focado. Aí o WhatsApp, não sei, um curso de repente, 2 dias, o cara ia demorar 1 mês para fazer e não absorvia absolutamente nada. Aí ele até passava, mas quando chegava no nível 2, completamente despreparado. Aí, cara, eu virei para a QSC e eu tive que fazer um estudo social do Brasil, onde eu mostrei para eles, cara, é o seguinte, só existe eu na fábrica que fala português. Então, eu sou o único funcionário abaixo da linha do Equador, aqui na América do Sul, sou eu, né? Aí eu falei, cara, a gente está no país que tem o maior potencial da minha região, que é o Brasil, em termos de população, são 240 milhões de habitantes. Essa população está majoritariamente na costa, olhando para o mar, de costa para a América Latina, então ela não fala espanhol, ela não interage com os colegas dos outros países, porque não tem relacionamento. Tem pontos do Brasil onde você tem 5 mil quilômetros entre a população daqui com a primeira população de lá, que é, sei lá, se você pegar da Bahia até o Peru, meu, sei lá, 3 mil, 4 mil quilômetros de distância. Então, mas olha que curioso, eu como venho do Rio Grande do Sul, a troca ali com o Uruguai e com a Argentina é bem grande. É muito próximo, né? E é bem grande. E hoje eu vivo em Búzios, só tem argentino lá. Então, assim, eu continuo vivendo com um monte de argentino na minha vida. Até meu chefe é argentino, pô. Aí, cara, o que acontece é o seguinte, eu pesquisei e vi que da população brasileira, acho que, se eu não me engano, o número era esse. 3% da população fala espanhol, 1% da população fala inglês. Que absurdo. Cara, assim, quando você se dá conta, fala, cara, são 240 mil. Nossa, mas só isso? E não parece, né? Porque a gente fala inglês, mas a gente vive numa certa bolha, né? Social. Não dá para pegar. A gente não é referência, a gente está em São Paulo, no estado mais rico, né? Aquelas coisas. Agora, com esses dados, eu levei para eles e falei assim: vocês estão vendo por que a gente precisa começar a criar material em português? Porque, primeiro, porque eles viravam para mim e falavam, não, mas já tem tudo em espanhol. Mas então, espanhol não serve. Porque a galera não fala espanhol também. E é parecido, mas é bem diferente. É parecido, mas não é o mesmo. É parecido, mas não é o mesmo. O cara não entende, velho. E aí eu falei, não, tem que fazer. Ele falou, então beleza, você vai ter que ser o revisor de tudo. Aí eu peguei essa bucha para mim e eu hoje em dia começo a fazer revisões. A gente usa inteligência artificial para ficar traduzindo materiais e cada vez mais a gente está conseguindo fazer mais e mais materiais. Agora, o que está dando resultado mesmo é os treinamentos, os cursos presenciais em português fazem com que o cara chegue no nível 2 preparado e consiga, então, vencer o segundo curso, que é o mais avançado. Então, isso significa que o curso está sendo absorvido, que o conhecimento está entrando, que o cara está realmente sendo capacitado. Não é só encher linguiça, porque não é sobre isso. É sobre... Senão eu estou perdendo tempo. Claro. É sobre realmente transmitir conhecimento para que o nível profissional do mercado suba, para que os projetos sejam melhores feitos, melhores executados, melhores planejados, para que lá na frente o nível de satisfação pós-venda seja sempre o mais positivo possível. Mas é muito bom ouvir isso, porque quanto mais a gente... Eu acho que está completamente correto na sua análise, na sua colocação. A gente já teve a oportunidade de viver isso com outras indústrias, com vídeo, onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento e de facilidade, etc. E a situação não é diferente do áudio, nesse aspecto, né, sobretudo. Quando a gente começa a dar treinamento, começa a capacitar as pessoas, as coisas melhoram. E melhoram de uma forma exponencial, quer dizer, melhora para todo mundo. Eu ia até te perguntar, mas você, de alguma forma você já respondeu. Qual que seria uma dica que você poderia dar para algum novo entrante aí, para alguém que queira entrar no mercado de áudio hoje? E você já falou da questão da capacitação, que é o caminho, né? Mas se quiser complementar... Não, então, é que eu acho que assim, muitas vezes o cara, quando ele quer se expor nessa indústria...
Principalmente para quem vende pro áudio, né? Porque, por exemplo, assim, se a gente olhar no mercado de integração, que é esse mercado que a gente está falando corporativo, a grande maioria dos profissionais, ou eles vêm da engenharia, ou eles vêm da parte de eletrônica, né? Da parte de elétrica, eletrônica, ou da parte de design de projetos, ou da arquitetura. Normalmente, esse é o perfil. Aí tem alguns caras que furam a bolha pelo outro lado. Como eu, por exemplo, né? Que eu venho do pro áudio e entrei para o lado da integração. Agora, quando você entra no mundo da integração, você está exposto à indústria audiovisual. O cara que é de pro áudio, de live sound, ele é áudio puro. Ele não sabe, ele não mexe com vídeo, ele não mexe com telas de forma geral, ele não mexe com iluminação. Então, ele é da indústria do áudio. E é isso que o cara do áudio hoje, ele ainda não percebeu. Não se deu conta. Porque às vezes, e eu vou te falar assim, parte do processo a gente, né, através da nossa distribuição, a gente expõe numa feira aqui muito conhecida de áudio no Brasil, que chama Semana Áudio. E eu venho falando com os organizadores da feira de que eles deveriam dar um espaço para a parte de integração, coisa que vai acontecer até nessa próxima edição agora de outubro em Curitiba, que a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre o mercado de integração num painel para os profissionais de áudio. Porque o que acontece? Durante a pandemia, eu vi muito isso acontecer. Os caras do áudio passando fome, velho. Porque acabou o evento, acabou tudo. Tudo que o cara tinha para tirar dinheiro nessa vida não existia mais durante 2 anos, né? Pois é. E aí o que acontece? Esses caras... Cara, acabou o mercado. Ao mesmo tempo, em paralelo, você olhava as empresas. Cara, dentro do Google tem auditório, dentro da Gerdau tem auditório, dentro da Microsoft tem auditório, dentro da Meta tem auditório, dentro da Petrobras tem trocentos mil auditórios. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Toda empresa tem um departamento, se não é de áudio, é de AV, se não é de áudio, de vídeo, é de tecnologia. Alguém está cuidando da parte de áudio, vídeo e automação dentro de um espaço. Então, existe a oportunidade para o profissional de áudio dentro do mercado corporativo. Mas, todavia, porém, contudo, a expectativa do mercado corporativo é qual? Você precisa saber se comunicar em outros idiomas. Fundamental que você fale, no mínimo, inglês. Se você fala também espanhol, é um plus. Ótimo. Um plus a mais, né? é um baita de uma adição. O segundo, o mercado corporativo, ele tem uma pegada mais formal. O cara que é de pro áudio, ele é extremamente informal. Então, o cara também precisa se adaptar na questão de vestimenta, como se comporta. Você está dentro de uma empresa, não pode esquecer isso, né? Não é o mesmo tipo de comportamento que você faz lá no parque de boiadeiro, lá onde você mostra um som e você come uma quentinha jogada na rua ali. Não é isso, entendeu? Assim, é um negócio formal, é uma empresa. E também depois você precisa ter o conhecimento de que você entrou numa indústria audiovisual. Então, que saber apenas de áudio não vai te levar para frente. Você precisa saber, pelo menos falar sobre e ter um mínimo de conhecimento sobre vídeo, porque você vai ter que ligar coisas de vídeo, você vai ter que saber falar sobre alguma coisa de automação, porque eventualmente você vai estar exposto a isso também. E dá para aprender. Sabe, assim, eu aprendi, é o que eu falo para todo mundo, se eu aprendi, qualquer um pode, porque eu não sou especial. Entendeu? Assim, então, qualquer um pode, desde que você se dedique, um pouco de força de vontade. E aí é o seguinte, né? quando você entra dentro dos fabricantes, porque todo fabricante, assim como a QSC oferece todos esses treinamentos sem custo, todo fabricante oferece treinamento sem custo. Todos. Por quê? Porque é do interesse de todo mundo te educar. Por quê? Porque você educado, você vai trabalhar bem. Se eu te educar, você vai pensar em mim, nos meus produtos. Tem uma pegada de que não é apenas educação por filantropia, né? Porque a gente não é inocente aqui também. Mas, ao mesmo tempo, ao te treinar na minha tecnologia, eu te mostro o que eu tenho de melhor para te oferecer para os teus projetos. E você, quando tiver uma oportunidade, você vai pensar em mim. Porque você vai ligar os pontos. Então, a pessoa tem que ter iniciativa. Eu acho que assim, é que nem o cara que está querendo malhar, mas não consegue sair de casa. Se você não for na academia, você não vai conseguir. Mas você tem que ter a força de vontade de você entrar, fazer um curso, se dedicar, estudar, aprender uma coisa nova. Entendeu? Até hoje, eu estou pensando sobre isso. Eu estou fazendo nesse momento um MBA de liderança em tecnologia. Preciso? Não, talvez eu não precisasse. Mas para mim é importante porque eu quero continuar aprendendo. Vai agregar alguma coisa. Rogério, eu não sei o dia de amanhã. Claro. E aí, na verdade, é o seguinte, eu acho que... Eu sempre falo para as pessoas, só tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Porque podem tirar tudo nosso, só não tira o nosso conhecimento. É verdade. Porque o nosso conhecimento aqui dentro, velho, aquilo ali nos dá um poder
e uma força que uma pessoa que não tem o conhecimento e não tem essa noção, não tem esse recurso para usar. Porque quando as pessoas entenderem isso, muda o mundo. Né? Na verdade, isso é isso. vale para várias coisas, né? Não é só para o mercado de áudio. Sem dúvida. Mas, Didier, eu acho que esse assunto ele é tão extenso, ele é tão gostoso, né? Que a gente vai ter que marcar um outro podcast, né? Eu sei que a tua agenda é extremamente concorrida, complexa, mas a hora que você tiver um espacinho, me avisa aí para a gente fazer a segunda edição, porque ficou faltando muita coisa para a gente abordar. Cara, é por isso que eu falei assim, quando começou a fazer, qual é o tempo que a gente vai fazer? Porque se você deixar, eu posso passar 6 horas falando aqui, entendeu? Porque, então. e eu, de verdade, se eu conseguisse me lembrar de tudo que eu vivi, cara, eu podia escrever algo. Eu poderia escrever assim, uma minissérie, velho, porque sim, foram muitas histórias. E eu acho só muito curioso, eu queria assim, reforçar isso pra galera, porque eu acho que é super importante o cara entender que o mercado não é restrito e, assim, depende da gente encontrar os caminhos, encontrar as possibilidades, entendeu? Assim, eu acho que aqui nessa mesa, né? Porque aqui tem eu e você falando, que as pessoas estão vendo, mas tem 3 outras pessoas no backstage. Dessas 3, 2 também vieram de mesmo caminho que nem eu, que é vir do caminho de pró, porque é um caminho... Veja, hoje em dia, a nossa indústria, ela está 100% apoiada no TI, né? Então, tudo é IP, tudo é em rede, tudo mais. Então, há 10 anos atrás, eu me lembro de estar montando o Rock in Rio e montando aqueles mega sistemas com a Gabson e os caras reclamando, agora a gente tem que ser técnico de TI, porque tudo é DHCP, tem que monitorar as paradas, tudo. Cabo de rede para tudo lá. Velho, mas como é que você quer monitorar um mega sistema se você não tiver na rede? Você quer dar um solo em cada uma das caixas, das 100 caixas que tem naquele PA? Não tem, é inviável. Então, você tem que olhar num software e ver. Beleza. Então, hoje em dia... já passou desse ponto do tipo, tem que fazer isso para quê que serve? O analógico era melhor e tal, não sei o quê. E aí você vai lá para onde está. Então, hoje o que acontece? O cara que é de TI, o programador de ciência de dados, engenheiro de programação, esse cara, ele é desejo de qualquer empresa de integração, porque os programadores são os caras mais requisitados do mercado, porque está na mão dele a grande entrega. Ele é o pintor do quadro. Ele é o cara que vai... Se a entrega estiver boa... É o artista. Se a entrega estiver boa, é mérito dele e ninguém vai falar nada. Se a entrega estiver ruim, é culpa dele. Tudo bem, mas... Então, o que acontece? Esse cara, ele é muito bom programador, mas ele não tem ouvido, ele não tem orelha, ele não sabe escutar um ambiente. Vou te dar um outro exemplo. Quando a Shure fez o escritório dela aqui em São Paulo e estava entregando, eu fui responsável por dar a aprovação da parte de áudio de todos os ambientes. A Fernanda, que na época tinha vindo da Crestron, ela cuidava da parte de automação e eu fiquei a cargo de ver o áudio. Quando eu entrei na sala, velho, eu falei assim, nossa, mas tá muito ruim saindo dessa sala. Cara. Aí o cara, não, mas é que eu usei o Smart e o software. O cara veio um monte de argumentação técnica. Eu falei, abre aí para mim para eu dar uma olhada. E eu não sabia mexer em nada do programador, mas eu sei as coisas, eu só não sei mexer, né? Mas eu sei dizer e sei pedir. Aí o cara abriu, eu olhei assim, quando eu vi o equalizador, eu falei, meu Deus, velho, mas sério que precisava cortar tanto? Dá só um bypass, só pra ver como que ficava sem nada. Quando ele tirou o bypass, o som explodiu. Eu falei, meu Deus, velho, você tá baixando o volume, você não tá equalizando aí. Faz o seguinte, velho, dá um save as, que é o que eu adoro fazer. Salva essa bagaça a configuração aí e vamos fazer de novo. Aí não, deixa eu ligar o microfone. Eu falei, não, esquece o microfone, velho. Sabe o que acontece? Não adianta você olhar e achar que o gráfico tá bonito e tá bom. Eu quero ouvir e saber que é aquilo. Eu quero de olho fechado ouvir e falar, tá bom. Porque é isso que importa, eu preciso ouvir bem. Claro. Aí o cara, beleza, vamos lá. Deixa assim, ó. Resolvi de ouvido pro cara. Porque a ferramenta é boa para validar e fazer coisas que você não consegue ouvir. Mas não é porque você está vendo bem que você está ouvindo bem. Não é porque o gráfico parece correto que ouve bem. Casualmente, quando o meu chefe quis me contratar para a QSC, é porque eu estava fazendo o lançamento do microfone de teto num evento aqui da Dealer e a gente foi apresentar uma técnica de voice lift, que é um microfone que te capta pelo teto e te reproduz dentro do mesmo espaço pelos alto-falantes. Então, na época, cara, foi uma confusão, porque a QSC só tinha processador. Então, o Hernan, que é meu chefe, veio apresentar o Core 110, que era o grande processador, lançamento. Eu estava apresentando o microfone de teto pela Shure. Aí a gente chamou a Yamaha para compor com os amplificadores, alto-falantes, montou uma estrutura de box trans enorme. E eu entrei para fazer uma apresentação com um headset com o cabo solto no bolso. Mas o headset estava aqui, né? Então, as pessoas me ouvindo, eu fazendo a apresentação, e eu com o microfone aqui. Todo mundo me ouvindo. Eu falei, vocês estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo, tudo certo. Aí eu falei, então, e se eu dissesse para vocês que esse microfone aqui, ó, joguei ele para longe assim, que esse microfone aqui, ele nunca esteve ativo.
Assim, ué, mas como é que a gente tá te ouvindo, velho? Então, velho, isso é o áudio invisível. Aí tá, entrou na onda de explicar o processo, que é o microfone que capta. Então, assim, os caras ficaram maravilhados. E nesse dia, quando eu tava regulando o microfone, eu pedia coisas pro meu chefe, que ele tava regulando o processador. Eu falei, corta 15 dB em 630 Hz. Ele olhou pra mim e falou assim, nossa, tá louco. Aí, É de sacanagem. aí ele falou assim, eu falei, Hernan, confia em mim, cara. Não se apega no que tu tá vendo. Confia em mim, porque eu tô indo pelo ouvido, não pelo olho. Aí ele fez o negócio. Quando terminou o negócio, ficou bom, ele falou, cara, eu preciso contratar esse cara, velho. Ele me falou isso, foi ali que ele decidiu. Ali ele falou, pô, preciso de contratar. Ele me contratou 6 anos depois, quase. Bom, mas, né? Mas foi Aqui uma estamos, boa, né? mas foi uma boa experiência, né? Bom, obrigado por você compartilhar com a gente essas experiências. O papo foi fantástico, fluido, né? Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, mais uma vez por acreditar no canal e estar conosco aqui. De novo, reforço aí o convite para um próximo, porque tem papo ainda para mais alguns aí. Quero agradecer também a Dealer, que cedeu o espaço, né? Estamos aqui no espaço deles aqui, e inclusive os técnicos que estão com a gente aqui, né? Da equipe da Dealer. Muito obrigado a vocês também, a todos vocês. Obrigado à nossa equipe. E você que esteve com a gente até agora, o que você achou? Gostou? Gostou desse bate-papo? Gostou dessas informações? Não esqueçam de curtir, de compartilhar e fique com a gente para até um próximo vídeo. Até lá!